Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a segunda aula do nosso nível 1 do nosso curso de marketing no setor público. Eu espero que vocês estejam gostando desse curso, que tenham gostado da nossa primeira aula. Se você perdeu, volta aí no canal da Desk, aproveita e se inscreve nele e assiste a primeira aula, deixa seu like, seu comentário e corre para a segunda aula para você ficar por dentro do nosso assunto, tá bom? Na primeira aula, a gente falou muito sobre o conceito de marketing, de acordo com alguns pesquisadores, né, pessoas que são aí consideradas muito fluentes na parte do marketing. E a gente vai continuar com esses conceitos, né? Nessa aula 2 ele vai falar sobre os conceitos centrais do marketing, na visão do mesmo pesquisador que a gente viu, que os conceitos centrais de marketing eles podem ser explicados pelos seguintes termos. Então ele vai dividir os conceitos do marketing como necessidades, desejos, demandas, produtos, valor, satisfação, qualidade, troca, transações, relacionamentos e mercados. Todos estão interligados, cada um se baseando no anterior. Então, um precisa do outro, um está interligado no outro, precisa do anterior, para que assim seja realizado uma excelente estratégia de marketing. E a gente vai falar sobre as necessidades e desejos humanos, que compõem aí, na visão do Kotler, né, um dos conceitos centrais do marketing. Sobre as necessidades humanas, vale mencionar sua propriedade em relação às ciências econômicas, que definem como problema econômico fundamental a relação entre recursos produtivos e as necessidades humanas. Para as ciências econômicas, a questão central consiste no fato de que as necessidades humanas são limitadas frente a recursos produtivos escassos. Então, são inúmeras, né? A gente viu aqui as necessidades humanas, elas são ilimitadas, então sempre vai ter alguma necessidade, sempre alguém vai estar precisando de alguma coisa, que é tanto que aí os recursos produzidos, né, acaba sendo escasso para tanta necessidade que o ser humano deseja, né? E do ponto de vista do marketing, ele fala que, né, que entende-se que as necessidades humanas são estados de carência. Não é algo produzido pelo marketing ou pelos profissionais de marketing, é algo que faz parte da natureza humana. Então ele fala que mesmo que você tenha a melhor estratégia, a melhor propaganda, isso não quer dizer que 100% a necessidade do cliente vai surgir disso. Pode sim ter influência, né? A gente sabe que tem, mas que já é visto mesmo que é algo que faz parte da natureza humana. Ela sempre vai estar com aquele desejo de estar necessitando de alguma coisa. As necessidades, elas podem ser coletivas ou individuais. As individuais são necessidades isoladas de cada ser humano e as coletivas são as que se manifestam por um grupo de pessoas. Então, pode ser que na sua rua, no seu bairro, várias pessoas elas tenham um desejo, tenham uma necessidade aí de ter uma melhoria para aquela rua, para aquele bairro. E então isso é um tipo de necessidade coletiva. E também tem as necessidades individuais que cada um vai surgindo aí conforme tem a sua visão de mundo. Ele fala mais uma vez que os conceitos centrais de Marx eles podem ser explicados pelos seguintes termos. E aí ele vai falar todos aqueles que a gente falou, né? Fala um pouco sobre as necessidades e desejos humanas, que com relação às necessidades é importante também fazer referência à teoria de Maslow sobre a hierarquia das necessidades humanas. Então ele, né, esse pesquisador, ele viu na teoria de Maslow, que é outro pesquisador, outro estudioso aí na área, que existe uma hierarquia de necessidades no ser humano, que, segundo esse autor, Maslow, as necessidades humanas são divididas em 5 categorias. Então, esse outro pesquisador, né, o Maslow, ele viu, de acordo com seus estudos, com suas análises, que o ser humano ele tem necessidades humanas divididas em 5 categorias. Que é essa pirâmide aí, que é conhecida como a pirâmide de Maslow, que a gente estuda muito na área aí de administração. Então, a gente vê que é 5, e ela sempre inicia da base para baixo. Então, assim, na verdade tem, se a gente for ver ela, né, de cima para baixo, tem a autorrealização, tem a estima, tem os aspectos sociais, a segurança e as necessidades básicas. Eu vou tentar falar um pouco sobre elas só para você entender por alto como é que é. Por exemplo, começando sobre as necessidades básicas. Todo ser humano, ele tem as suas necessidades básicas. E quais são elas? Tem sede, né? Aí vai precisar beber água.
Tem fome, que é a necessidade de comida. Tem a necessidade de um bom sono. Se ele não tiver bom sono, vai acabar que tendo algum problema. São necessidades realmente fisiológicas, conhecidas também como necessidades fisiológicas, que tem a necessidade de ir ao banheiro. Então não existe uma pessoa que ela não tenha essas necessidades fisiológicas, que são essas: sede de comida, de dormir bem. O próprio corpo vai apresentar de alguma maneira algum problema se o ser humano não atingir uma dessas necessidades. Tem também a necessidade de segurança, que é de estar seguro, que seja tendo uma família, que seja tendo saúde, que seja tendo estabilidade financeira ou no trabalho. Então, o ser humano ele também tem essa necessidade de se sentir seguro em algum aspecto da sua vida. Tem os aspectos sociais, que tem a necessidade de ter relacionamento com amigos, com a família, de ter uma vida amorosa, de se comunicar, de ter uma vida social. Então, esses são necessidades de aspectos sociais. Tem a de estima, que são de reconhecimento profissional. Então, quando você é um profissional, você deseja, você tem assim essa necessidade de estima, de ser reconhecido pelo que você fez, pelo seu trabalho. Necessidade de status, de autoestima, né? E de confiança. Deixa eu afastar aqui para eu ver esse daqui, que é o de autorrealização, que é as realizações pessoais e o desenvolvimento pessoal. Então, ele vai falar aqui sobre as necessidades fisiológicas, que é aquela que eu falei que é a básica, que fica lá na base. Estão na base da hierarquia. As pessoas procuram satisfazê-las antes de se preocuparem com as de um nível mais elevado. Em qualquer ponto da hierarquia, uma necessidade precisa ser atendida antes que a necessidade de um nível superior fique em evidência, pois caso alguma necessidade não seja saciada, a pessoa ficará estacionada nesse nível de motivação. Então, ele vai falar aqui que começa pela base, né, que é aquelas de segurança, que é de você comer, de beber água, de ir ao banheiro, de dormir bem. Então, ele fala que o ser humano ele não consegue pular para outra, para a de cima, enquanto ele não realizar a outra. E mesmo se isso acontecer, vai acabar tendo um certo desequilíbrio aí na vida. Assim que uma necessidade deixa de existir ou ser sentida, a pessoa passa a ter interesses pela ordem seguinte. Então, quando ele consegue a da base, ele já vai querer subir até a última. À medida que a pessoa prospera, ela vai percorrendo os outros níveis da hierarquia, buscando atender uma após a outra até chegar na autorrealização. Importante também aludir que uma necessidade pode predominar sobre as demais, devido a fatores como idade, meio social, personalidade. Então, aqui diz o quê? Que, geralmente as pessoas, o correto, é começar por baixo, nas necessidades básicas, são conhecidas também como fisiológicas, e quando ela alcança ela já vai começando para outra, vai já até ir ao topo. Mas aqui fala também que isso vai depender muito de idade, meio social, do desejo de cada um. Muitas vezes, às vezes, a pessoa ela não tem o desejo, não sei, de ter uma família, de casar, antes de ter uma autorrealização. Isso aí vai de cada pessoa, mas esse Maslow, ele dividiu que basicamente essas são as necessidades de todo ser humano. E realmente faz sentido, Desejos, na definição de Cutler, são as necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas características individuais, ou seja, os desejos dependem do meio onde as pessoas vivem, da cidade onde moram, do ambiente que frequentam. Aqui ele vai falar um pouco sobre o desejo, que desejo para ele, de acordo com o que ele estudou, é definido dessa maneira, que são as necessidades que elas vão ser impactadas de acordo com o meio em que a pessoa vive. Então, muitas vezes o desejo que você tem, de acordo com ele, é porque você já vive ali naquela cidade, já está ali naquele ambiente. Então, basicamente, os desejos serão de acordo com onde você está. Os desejos podem ser considerados objetos que satisfazem as necessidades. Esses objetos podem ser bens, serviços, eventos, uma viagem. Enfim, o homem pode desejar infinitas coisas. À medida que a sociedade evolui e que o homem passa a conhecer mais objetos, seu interesse e desejo aumentam. Quando os desejos podem ser comprados, tornam-se demandas. Então, aqui fala que os desejos do ser humano são inúmeros, vai depender aí de cada um. E à medida que a sociedade ela vai evoluindo, o homem passa a conhecer mais ainda objetos
e os desejos vão aumentando cada vez mais. Então, muitos desejos não são, de fato, coisas que podem ser compradas. E quando isso acontece, ela acaba se tornando uma demanda. A função da empresa é, portanto, fornecer produtos e serviços que satisfaçam essas necessidades e desejos das pessoas. Então, as empresas elas precisam avaliar tudo isso, saber que o ser humano sempre vai ter desejo, sempre vai ter alguma necessidade. Então, ela, como empresa, ela vai justamente fornecer através de seus produtos ou serviços com que seja feito, né, com que o cliente se satisfaça, tem a satisfação da sua necessidade. Então, ele vai procurar realmente satisfazer o cliente no que ele deseja. As empresas que administram seus negócios sob o enfoque das orientações do marketing adotam as seguintes práticas. Então, ele vai falar agora sobre as empresas que, de fato, usam o marketing a seu favor. Elas empenham-se em conhecer as necessidades, desejos e demandas dos seus clientes, fazem pesquisas sobre os consumidores, estudam suas críticas, perguntas e sugestões, treinam seus vendedores para descobrirem desejos não realizados dos clientes e analisam clientes que usam produtos de seus concorrentes para descobrir quais são as suas preferidas. Então, a gente vê aí que o marketing realmente ele não é só fazer propaganda e vender, ele vem já antes, quando a empresa ela começa a pesquisar sobre algumas coisas. A gente vê, né, que antes disso tudo teve uma pesquisa, tanto para saber a necessidade do seu público-alvo, o desejo dele, e até mesmo para saber a maneira como é que ele vai satisfazer essa vontade que ele tem, essa necessidade que surgiu dentro dele. Então, tudo isso, né, vem antes de chegar à venda total do produto para o cliente. E produtos, na definição de Kotler, é qualquer coisa que possa ser oferecida no mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo. Então, a gente está falando tanto aqui de necessidade e desejo que a definição de produto para ele é justamente isso. Alguma coisa no mercado que ofereça satisfazer essa necessidade ou desejo do cliente. O produto no conceito de marketing abrange bens físicos, serviços e uma multiplicidade de coisas que possam satisfazer as necessidades e desejos das pessoas. Um erro muitas vezes cometido pelas empresas está no fato de que muitas se concentram mais nos produtos físicos e se esquecem de focar nos benefícios propiciados por eles, idealizando seus produtos pensando apenas na venda e não em atender uma necessidade. Assim, quando surge no mercado um novo produto, concorrente a um custo menor ou que atende melhor as necessidades do consumidor, este irá preferir o novo produto. Então, é importante as empresas elas terem esse olhar voltado de fato para a necessidade do seu cliente, não apenas na venda em si, porque é como o material aqui fala, pode acontecer de chegar o mesmo produto em uma outra empresa e essa empresa ter visto olhado o cliente já realmente como uma necessidade que ele tem e acaba que você vai perder uma venda para outra pessoa por conta disso. Então, é importante também as empresas elas focarem nos benefícios que ele está trazendo para o cliente. Olha, não estou só te vendendo esse produto. Através desse produto, você vai ter esses benefícios. Então, o cliente ele realmente está vendo aí que na sua empresa ele está satisfazendo o seu desejo, a sua necessidade. E aqui a gente finaliza a nossa segunda aula desse nível 1 e eu te aguardo na nossa terceira aula.